Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Chicago e as ruas estavam banhadas por uma mistura de luzes de neon e chuva. Na calçada escorregadia, uma mulher negra caminhava lentamente, seu casaco preto encharcado pelo aguaceiro implacável. Seu nome era Angela Thompson, e ela era conhecida por sua graça e compostura. Mas naquela noite, o destino a colocaria à prova. Sem aviso prévio, 2 policiais brancos surgiram das sombras. Um deles, visivelmente irritado com a chuva e o cansaço, agarrou Angela pelo braço e a puxou bruscamente contra uma parede. "Ei, sai da frente!" gritou ele, ignorando os pedestres chocados. Angela protestou, sua voz clara e firme ecoando pela rua. "Mas eu não fiz nada." O policial zombou dela, sem dar atenção às suas palavras. A situação rapidamente se agravou. Arrastaram-na para a viatura, a chuva lavando suas lágrimas e sua raiva. Os transeuntes filmavam a cena com seus celulares, mas ninguém ousou intervir. Angela, porém, manteve a cabeça erguida. Em sua mente apenas um pensamento: eles não sabem quem eu sou, ou com quem estou ligada. O que a polícia não sabia era que Angela Thompson era casada com Marcus Thompson, um advogado influente e estrategista reconhecido nacionalmente. Recentemente nomeado assessor especial do prefeito. Um homem capaz de abalar a hierarquia policial com um único telefonema, mas que até aquele momento desconhecia que sua esposa havia sido presa sob uma acusação ridícula e infundada. Enquanto a van se afastava, levando Angela para o que parecia uma noite sem fim, os policiais se vangloriavam de sua autoridade. Mas o destino tinha um estranho senso de ironia. Naquela noite, suas ações desencadeariam uma reação que jamais poderiam ter imaginado. Angela, arrastada para a sombra da injustiça, sorriu por dentro. Ela sabia que em breve, o equilíbrio de poder mudaria. Angela Thompson sentiu a chuva fria morder sua pele enquanto a viatura policial acelerava pelas ruas de Chicago. Lá dentro, o ar estava úmido e o cheiro de plástico quente se misturava com adrenalina e medo. Os policiais, 2 homens brancos na casa dos 40, olharam para ela com uma mistura de desprezo e impaciência. "Então vamos aprender a ser obedientes", zombou um deles, como se arrastar uma mulher inocente pela rua fosse uma brincadeira. Angela, porém, não demonstrou nenhum medo. Cruzou os braços com o olhar firme. "Eu não fiz nada", disse calmamente, com a voz cheia de determinação. O policial caiu na gargalhada. "Não fez nada? Como se isso importasse. Esta noite quem decide somos nós." Quando a van entrou num beco escuro, Angela lembrou-se subitamente de um detalhe crucial. O seu telemóvel ainda estava em cima da mesa da cozinha. O seu marido, Marcus Thompson, ainda não sabia. Ela sabia que se lhe contasse, nada do que estava prestes a acontecer lhe seria possível. Mas por agora tinha de manter a calma. Naquele instante, ela ouviu um estrondo metálico. O policial havia aberto a porta da van para intimidá-la ainda mais. Mais um momento de medo poderia tê-la paralisado. Mas em vez disso, Angela se endireitou e disse com firmeza: "Você vai se arrepender do que está fazendo." Os policiais caíram na gargalhada, pensando que era uma ameaça vazia. Mas o que eles não sabiam era que Angela não era uma cidadã comum. Seu marido, Marcus Thompson, era um advogado formidável e um influente conselheiro do prefeito. Sua esposa não era apenas inocente, ela era a chave para um contra-ataque que nenhum policial branco de Chicago poderia ter imaginado. A van parou em frente à delegacia. Angela foi arrastada para dentro, cada passo ecoando a injustiça. Mas no instante em que cruzou as portas da delegacia, um pensamento claro e arrepiante passou por sua mente: você não sabe com quem está lidando. E logo vai descobrir. Nas sombras da delegacia, um policial curioso observava a cena à distância. Talvez aquele fosse o começo do fim para os policiais que pensavam que sua impunidade duraria para sempre. Em seu elegante escritório no centro da cidade, Marcus Thompson estava absorto em um dossiê delicado sobre reforma policial. Seus olhos percorriam cada linha com a meticulosidade de um homem acostumado a antecipar cada movimento. De repente, seu telefone vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Normalmente, ele teria ignorado a chamada, mas uma estranha premonição o impeliu a atender. "Olá?", perguntou ele, com uma voz calma, mas firme. A voz da assistente do marido dela tremia do outro lado da linha. "Senhor Thompson, é a Angela. Eles aprenderam." Marcos sentiu o tempo parar. As palavras ecoaram em sua mente como um trovão. "Presa? Minha esposa?" A raiva o invadiu instantaneamente, mas ele manteve o controle. "Onde?", perguntou com a voz baixa porém afiada como uma lâmina.
Após obter o endereço da delegacia, Marcos levantou-se de um salto e vestiu seu casaco preto. Lá fora, a cidade parecia normal, mas para ele, cada passo ecoava como o rufar de um tambor de guerra. Entrou no carro com o motor rugindo pela noite. Aquela prisão não era apenas um abuso de poder. Era um ato de provocação. E Marcos não deixaria isso impune. Na delegacia, Ângela sentou-se num banco frio com as mãos amarradas, observando os policiais desfilarem como se tivessem triunfado. Mas em seus olhos ardia uma chama invisível. Ela sabia que Marcos iria intervir e que essa arrogância lhes custaria caro. Poucos minutos depois, a porta da delegacia se abriu de repente. Marcos entrou, imponente e calmo, cada passo calculado para atrair atenção. Os policiais paralisaram, surpresos com aquela aparição repentina. Senhores, creio que vocês não compreendem o conceito de autoridade, declarou Marcos, tirando o casaco. Sua voz era gélida, e em seus olhos brilhava a determinação de um homem que não toleraria a injustiça. Um dos policiais tentou responder, Senhor, Marcos ergueu a mão, interrompendo-o abruptamente. Você está tratando minha esposa como se ela fosse uma criminosa. Mas você não sabia com quem estava lidando. Naquele exato momento, o celular de Marcos vibrou novamente. Um de seus contatos na prefeitura confirmou que as ações dos policiais já estavam sendo gravadas pelas câmeras de vigilância. Marcos sorriu por dentro. O poder havia mudado de mãos. Os policiais brancos, antes arrogantes e autoconfiantes, perceberam que haviam acabado de desencadear uma série de eventos cujo poder e alcance não haviam compreendido completamente. Ângela, testemunha da cena, sentiu uma onda de alívio a invadir. A retaliação havia começado e desta vez seria implacável. Marcos fez um gesto discreto, soltem-na imediatamente. E considerem isto um aviso. Os policiais trocaram olhares trêmulos, percebendo que sua arrogância acabará de lhes custar muito mais do que uma simples noite de trabalho. Na manhã seguinte, Chicago acordou com um céu cinzento e chuvoso. Mas para Angela Thompson e Marcos, uma tempestade muito mais poderosa estava se formando. Após o incidente na delegacia, Marcos começou imediatamente a planejar sua vingança. Não era apenas por sua esposa, era para enviar uma mensagem clara a toda a hierarquia policial. Em seu escritório, Marcos digitava freneticamente no computador, compilando relatórios, vídeos de vigilância e depoimentos de testemunhas. Cada prova reforçava seu caso, e cada elemento era meticulosamente organizado para garantir que a humilhação e a punição fossem inevitáveis para os policiais envolvidos. Ângela, sentada ao lado dele, respirava fundo. Ela podia sentir a raiva pela injustiça se transformando em um plano metódico e implacável. Por volta do meio-dia, Marcos fez seu primeiro movimento. Ele contatou a imprensa local, mas sem revelar sua identidade diretamente. Um artigo começou a circular. Prisão injustificada de um cidadão no centro da cidade. Os policiais envolvidos permanecem sob investigação. O impacto foi imediato. Os transeuntes comentaram, os vídeos viralizaram e as redes sociais explodiram. Mas Marcos não parou por aí. Ele sabia que o verdadeiro impacto viria de dentro da própria hierarquia policial. Convocou os superiores e apresentou as provas com uma calma arrepiante. Os rostos dos superiores se contraíram ao testemunharem a arrogância e o abuso de poder dos dois policiais. Eles ultrapassaram os limites, disse Marcos. E é seu dever discipliná-los imediatamente. Entretanto, Ângela não permaneceu passiva. Ela decidiu assumir o controle da situação na mídia. Concedeu uma entrevista relatando sua experiência, sua compostura diante da injustiça e como havia sido humilhada. Sua dignidade e eloquência causaram sensação. O público a apoiou de forma esmagadora, e os policiais envolvidos já estavam sob pressão. Nas horas que se seguiram, as sanções foram rápidas: suspensão imediata, investigação interna acelerada e exigência de um pedido público de desculpas. Os policiais, antes arrogantes, agora se viam humilhados e impotentes diante de um sistema que pensavam controlar. Ângela e Marcos se encontraram em casa naquela mesma noite. A chuva havia parado, mas o ar estava carregado de uma nova tensão, a tensão da justiça sendo feita. Ângela colocou a mão sobre a de Marcos. É incrível, como tudo mudou tão rápido. Marcos sorriu. Isto é apenas o começo. Eles precisam entender que não se pode humilhar alguém impunemente. Mas para você, este capítulo acabou. Contudo, à distância por trás dos muros da delegacia, dois policiais humilhados já começavam a cochichar, tramando planos de vingança. A batalha por respeito e poder ainda não havia terminado. Os dias que se seguiram ao incidente foram tensos. Ângela e Marcos monitoravam cada movimento, cada sussurro dentro da delegacia.
Os policiais responsáveis, ainda abalados pela humilhação pública, tentavam, desajeitadamente, recuperar alguma aparência de autoridade. Mas Marcos havia previsto todos os cenários. Certa manhã, ele recebeu um telefonema direto do chefe de polícia, Sr. Thompson. Precisamos da sua ajuda para lidar com os policiais envolvidos. Marcos, imperturbável, respondeu calmamente: vocês sabem o que fazer, e aconselho que façam direito. Nas horas seguintes, as sanções tornaram-se definitivas. Os 2 policiais não só foram suspensos como também demitidos. Seus nomes apareceram em todos os meios de comunicação locais, associados a abuso de poder e comportamento racista. Os pedidos públicos de desculpas que foram obrigados a fazer foram humilhantes, mas necessários para, pelo menos, recuperar parte da confiança perdida. Ângela, agora livre e protegida, retomou sua vida com uma sensação de triunfo silencioso. Ela sabia que sua dignidade havia sido preservada e que Marcos havia transformado a injustiça em uma lição universal. Mas, acima de tudo, ela havia se conscientizado do poder da união e do apoio mútuo. Algumas semanas depois, Marcos organizou um jantar discreto para comemorar o fim desse pesadelo. Sentado à sua frente, ele pegou a mão de Ângela. Essa experiência foi terrível, mas veja o resultado. Eles aprenderam que não se pode humilhar alguém impunemente. Ângela sorriu com os olhos brilhando de gratidão e orgulho. Sim, mas quero que isso sirva de exemplo para todos. Não quero que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. E de fato, a história tornou-se um símbolo na cidade. O incidente da mulher negra arrastada pela polícia permaneceu na memória coletiva como um exemplo de justiça restaurada e poder usado com sabedoria. Os policiais, antes arrogantes, agora tinham que conviver com a vergonha e a lição gravada em suas carreiras. Finalmente, na tranquilidade de seu lar, Ângela e Marcos prometeram um ao outro permanecer vigilantes. A vida ainda poderia apresentar injustiças, mas agora sabiam que juntos, poderiam transformar a injustiça em força e justiça. A moral da história era clara: a dignidade e a coragem jamais podem ser quebradas. E às vezes aqueles que pensam ter todo o poder se veem confrontados com uma verdade que nunca imaginaram.